Nós vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 16, para lermos do verso 1 até o verso de número 8. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 16, do verso 1 ao verso de número 8. Encerramos a nossa jornada lá pelos salmos do Halel egípcio, mas nós vamos permanecer nos salmos por mais algum tempo. Nós vamos ver agora alguns outros salmos a partir de hoje, mas não especificamente hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre um outro personagem ligado ao mundo dos salmos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, do verso 1 ao verso 8, diz assim: Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. E designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, a celebrar e louvar e exaltar o nome do Senhor, exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com aludes e harpas. E Asaf fez ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jeaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos de forma agradecida diante do Senhor nessa noite, pelo privilégio que temos de cantar a Ti os nossos louvores, de entregar a Ti a nossa rendição, Senhor, crendo que o Senhor é Deus presente nas nossas vidas e que o Senhor tem sido um Deus que tem derramado graça e misericórdia sobre nós, apesar das nossas necessidades, da nossa deficiência diante do Senhor. Obrigado pela Tua presença continuamente sobre a nossa vida. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. No ano de 1973, marcou a estreia no circuito mundial de um filme muito curioso e muito polêmico, chamado O Exorcista. Até hoje um tabu para muita gente, né? E por que esse filme marcou época? Porque ele é um filme de terror sem precedentes. Um filme que trouxe para a grande tela uma visão tão aterrorizante do que o mal pode fazer na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo atraiu as pessoas, porque aquela visão daquela menina que torce o pescoço assim num efeito assim inimaginável e que anda de cabeça para baixo, uma série de coisas assim que até hoje são tão bizarras para nós, mesmo diante da evolução dos efeitos especiais no cinema. E há umas coisas muito curiosas sobre O Exorcista, além do filme, mas a atração que ele produziu foi uma das maiores bilheterias de toda a história do cinema. Naquele ano lá, mais de $1 bilhão foi arrecadado, junto por causa dessa estreia. E o rebuliço que isso causou, aí já causa, entra
na história dos fatos, né, das lendas sobre o filme. Diz que quando O Exorcista estreou em 24 salas de cinema ao redor do mundo, o rebuliço foi tão grande que teve gente que vomitou, né? Teve gente que desmaiou, teve gente que até abortou e morreu de infarto no cinema durante a exibição do Exorcista. O que tem de tão atrativo nisso? Como eu disse para vocês, aquilo que é escancarado como sendo a possessão, né? O que é a possessão? Quando uma vida se coloca debaixo da sujeição do diabo, quando o diabo se apodera completamente da vida de alguém. Se apoderar, né, é possuir com poder, como posse completa, é se assenhorar completamente da vida de alguém. Quando a gente pensa em possessão, pensa no exorcista, pensa, né, nos efeitos do mal na vida das pessoas. Pois bem, o exorcista fala sobre isso, do que acontece quando o mal se apodera da vida das pessoas. Mas nós não estamos aqui para falar nem do exorcista, nem do diabo, nem de quem quer que seja desses personagens do mal. Minha questão com vocês nessa noite é: o que acontece quando Deus se apodera da vida do seu povo? Já parou para pensar se existe um tipo de possessão da presença de Deus na vida das pessoas? Não? O que acontece quando Deus se assenhora da vida de alguém? Né? Quando Deus assume o completo controle da vida de alguém? Você sabe o que isso acontece? Ou que nome isso recebe dentro do contexto das Escrituras? Adoração. Adoração é quando nós somos, né, plenamente possuídos pela presença do Senhor. É quando Deus, de uma forma tal, se assenhora das nossas vidas, que a única coisa que nos resta é viver, né, de forma a exibir esses feitos, essas marcas da presença de Deus nas nossas vidas. E quem nos ensina isso nessa noite é um dos mais importantes personagens bíblicos no assunto da adoração, embora ele seja um personagem muito desconhecido, né, do grande público bíblico, do grande público da igreja. Ele é importante porque esse personagem, ele escreveu mais da Bíblia do que Pedro, o apóstolo predileto de Cristo, o líder do colégio apostólico, escreveu. Esse personagem escreveu mais do que Pedro. Esse personagem escreveu mais do que Tiago. Esse personagem escreveu mais do que Jonas, mais do que o profeta Amós, mais do que Abacuque, ou Zacarias, ou Ageu, ou o profeta Malaquias. Esse personagem tem uma parte importante dentro do contexto da Bíblia, do livro dos Salmos propriamente, porque ele é o segundo maior salmista que nós encontramos dentro, né, desse saltério, desse cancioneiro das canções de adoração do povo do Senhor. Mas ainda assim, né, ele é desconhecido da imensa maioria de nós. O nome desse personagem é Asaf. E Asaf, ele nos ensina sobre a adoração em um contexto muito importante para nós entendermos o que verdadeiramente acontece quando Deus assume o controle da vida do seu povo, quando Deus assume o controle da vida de alguém. O contexto do aparecimento de Asaf se dá no contexto quando Davi toma talvez a resolução mais importante da sua vida e do seu ministério, do seu reinado, né, que é trazer a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. Vamos lembrar um pouquinho da história bíblica, né? Durante o período em que Eli foi sacerdote e juiz ao mesmo tempo do povo de Israel, a Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias,
tomaram uma resolução translocada. Eles resolveram tomar a Arca da Aliança e levar para um contexto de guerra contra os filisteus. E a Bíblia diz que aquilo foi uma derrota inimaginável na vida do povo de Deus, porque o povo não só perdeu militarmente a guerra, mas eles perderam um símbolo máximo da presença de Deus. A Arca da Aliança foi parar na casa de Dagon, o principal deus, né, ali da cultura filisteia. E essa arca permaneceu lá há algum tempo, e diz a Bíblia que depois os filisteus mandaram essa arca de volta para Israel, mas havia tantas dificuldades, tantos problemas, que essa arca ficou guardada na casa de um homem por um bom tempo. Imagine só, a arca, que sempre foi o símbolo da presença máxima de Deus entre o seu povo, estava esquecida. E durante o reinado de Saul, né, Saul reinou por uns bons anos na vida do povo de Israel. Não há nenhuma menção de que ele tenha tido alguma atitude em relação à arca, em relação à presença do Senhor. Muito embora, se você ler no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 2, a Bíblia diz que o povo ansiava pela presença de Deus. Então Davi, quando assume o trono e quando pacifica, né, a vida do povo de Israel, quando ele toma Jerusalém e faz daquela cidade a capital do seu império, ele então se preocupa em trazer a presença de Deus para que ela seja entronizada como um rei de fato sobre a vida do povo do Senhor. E esse plano de Davi, ele acontece em dois momentos, em duas tentativas. Numa primeira tentativa, muito bem intencionada, Davi, né, imagina que a arca pode ser trazida com base em boas intenções. Ele prepara um carro novo, prepara bois e uma série de outras coisas. E a Bíblia diz que quando ele está trazendo a arca, há um fato ali curioso, porque os bois estão transportando a arca, e o carro de boi passa sobre uma pedra, e a arca balança e faz jeito de cair. E um homem mais bem intencionado do que Davi, chamado Uzá, estende as mãos para segurar a arca. Sabe o que acontece com Uzá? Morreu imediatamente. Como é que pode, não é? Como é que pode Uzá, um homem tão bem intencionado, preocupado com a adoração a Deus, morrer fulminado porque tenta proteger o símbolo máximo da presença de Deus? Como é que pode Deus, né, não abençoar as boas intenções de Davi ao transportar a arca da aliança lá para Jerusalém? Aquilo ali atrapalha muito a vida de Davi. A Bíblia diz que ele resolve deixar a arca descansando ali alguns meses em um determinado lugar. E então ele resolve trazer, numa segunda tentativa, a arca. E dessa vez ele faz as coisas da forma certa, porque ele descobriu pela palavra de Deus que a arca só podia ser transportada sobre os ombros dos levitas, do povo que Deus havia escolhido, da tribo que Deus havia escolhido para tratar das questões da adoração do povo do Senhor. Então a arca vem e um tabernáculo é levantado ali em Jerusalém, e a Bíblia diz que Davi então estabelece uma nova ordem para a adoração diante da presença do Senhor. Por que nova ordem, de acordo com o texto? Porque a Bíblia diz que pela primeira vez Davi encarregou alguém de celebrar com hinos ao Senhor. Se você voltar lá para o livro de Números, você vai ver que a adoração diante da arca era uma coisa que era feita musicalmente apenas pelas trombetas que eram soadas diante da arca, mas não há menção de que havia canto, de que havia canções.
E a Bíblia diz que nessa nova ordem, Davi estabelece agora não só as trombetas que permanecem fazendo parte, né, dessa liturgia, mas ele introduz instrumentos, né, de música, existem harpas, existem símbolos, existem alaúdes que são tocados, executados, e ele então escolhe 3 pessoas para liderar, né, essa questão da adoração. 3 levitas, Asaf, Emã e Etã. Capítulo 15 do primeiro livro das Crônicas, no verso de número 17. Ele diz assim, olha, Davi designou os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos dele, Etã, filho de Cusaías. Ou seja, das 3 famílias dos levitas, de Gerson, Coate e Merari, Davi escolheu levitas para conduzirem a adoração diante do Senhor. Mas de forma muito especial, a Bíblia diz que ele escolheu um homem pela primeira vez, Asaf, entre os seus irmãos, e encarregou Asaf de ser o homem que ministraria o canto, que conduziria o canto diante da arca da aliança, diante da presença do Senhor. E eu acho isso muito curioso, porque nós temos aqui a ideia do ministrar louvor, não é? Famosa frase que às vezes a gente ouve aí no contexto da adoração, quando você fala assim, olha, fulano hoje vai ser escolhido para ministrar o louvor. E aí a gente tem aquelas noções assim toscas do que vem a ser a tal da ministração, que ministração é entre uma música e outra, você falar umas coisas que não tem nada a ver. Às vezes que são até contrárias à adoração. Ministrar, irmãos, na palavra de Deus significa servir. Ministrar louvor significa dizer que aqueles homens foram colocados a serviço da adoração, né? Porque é justamente isso que acontece quando a adoração assume o papel principal da vida de alguém. Asaf mostra para nós isso. O que acontece? E nós olhamos para a vida desse homem. Quem é esse personagem? A palavra Asaf, o nome Asaf, literalmente significa apoderar-se, assenhorar-se, né? E o nome aqui significa aquele de quem Deus se apodera, aquele de quem Deus toma posse na sua vida. E a Bíblia diz que Asaf era um percussionista. Pasmem vocês, né? Ele era um sujeito que trabalhava com símbolos, nos nossos dias seria um baterista, né? Um percussionista, um homem que deveria estar na faixa dos 30 anos de idade, porque esse era o turno da idade dos levitas, eles eram tomados para o serviço acima dos 30 anos, e a Bíblia diz que Davi incumbe esse homem especificamente de adorar o Senhor, por meio de algumas coisas. Olha aí para o verso de número 4 do texto que lemos. Ele diz assim, eles deviam ministrar diante da arca do Senhor, celebrar, louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel. Em outras versões diz que eles deviam ministrar diante da arca do Senhor, que eles deveriam invocar, que eles deveriam agradecer, que eles deveriam louvar o Senhor, o Deus de Israel. Asaf recebeu de Davi a incumbência de estar dentro desse contexto de adoração. E Davi diz que ele deveria louvar, que ele deveria celebrar, que ele deveria engrandecer o nome do Senhor. E ele então se torna cabeça, irmãos, daqueles que escrevem canções de adoração ao Senhor, que invocam, que agradecem, que exaltam, que louvam o nome do Senhor. E Asaf levou tanto a sério a função de adorar o Senhor, que a Bíblia diz que ele escreveu 12 poderosos salmos. Se você tiver a curiosidade de ver depois, claro que nós vamos avançar à medida que continuarmos aqui no livro dos Salmos, pelos 12 salmos de Asaf, mas o Salmo 50
e do Salmo 73 até o Salmo 83, nós temos os Salmos de Asaf, que são considerados salmos proféticos. O que é isso, irmãos? A ideia da profecia aqui ligada à salmódia, né, lembra a majestade de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia e a bondade de Deus. Asaf deveria, né, contemplar nas suas composições proféticas os atributos de Deus, ainda que os seus salmos sejam salmos pontuados por uma sinceridade tremenda diante do Senhor. Porque se vocês lerem os salmos de Asaf, principalmente o Salmo 73, você vai ver lá que Asaf é um adorador tão sincero que ele não teme revelar diante da adoração as suas dúvidas, os seus temores, as suas fraquezas. Quando nós olhamos para a história dos Salmos de Asaf, nós olhamos para a luta da adoração que esse homem trava com as orações que não são respondidas, com promessas do Senhor que aparentemente não são cumpridas, com a observação que ele faz de que o mal parece permanecer impune ao seu derredor. E a Bíblia diz que Asaf é chamado para ser um profeta por meio da adoração nesse contexto, né? De ver isso, de proclamar a palavra do Senhor durante esse período em que ele está atuando na presença do Senhor. É alguém que fundamenta a sua alma e a sua adoração na palavra do Senhor, independente dos tempos em que ele vive, dos tempos que ele enfrenta como adorador da parte do Senhor. Pense bem, uma coisa é Asaf anunciando ou começando a sua vida de adoração durante o avivamento que Deus traz a Israel por meio de Davi. Davi é um homem que promove um avivamento na adoração. Ele introduz os cânticos, ele introduz os instrumentos musicais, ele nomeia sacerdotes para adorar o Senhor. Mas a Bíblia diz que os dias de Davi passam e lá no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5, né, quando Salomão está dedicando ao Senhor o templo, lá estão Asaf e os seus filhos, adorando o Senhor, buscando a presença do Senhor. Pelo menos uns 20 anos haviam se passado e está lá Asaf continuamente adorando o Senhor. E ele viu os dias de Salomão, que no princípio eram dias promissores, eram dias que traziam, né, uma celebração à presença do Senhor, mas ele viu também os maus dias de Salomão. Ele viu que Salomão foi alguém que apostatou do Senhor, foi alguém que se rendeu à mais crassa forma de idolatria. Asaf viu o início dos dias de Roboão, filho de Salomão, e ele viu a quebra da adoração, quando o povo de Deus se separa entre o reino do norte e o reino do sul. É curioso isso, né? Porque quando você olha para os salmos de Asaf, todos esses elementos estão presentes na sua adoração. Ele é um homem que adora o Senhor, ele é um homem que é chamado por Deus para entronizar a palavra de Deus na sua adoração. Mas ele é um homem que é profundamente honesto, né, diante das questões que tem, das dificuldades que enfrenta. Asaf não é um aventureiro, irmãos. Asaf não é um curioso que, de repente, num bom dia, falou assim: olha, hoje eu resolvi escrever uns corinhos, né? Eu vou escrever uns corinhos aqui para a gente cantar na igreja, para a gente pensar a respeito de algumas coisas. Ele é um homem de um profundo conhecimento, de uma profunda erudição na palavra do Senhor, um homem tomado pela palavra de Deus.
mas é também um homem extremamente piedoso. Sabe por quê? Porque Asaf não sucumbiu ao grande temor, à grande tentação que a adoração pode provocar no coração do adorador. Sabe qual é? O cinismo, a mecanicidade. Quando nós fazemos tantas vezes a mesma coisa, quando nós comparecemos tantas vezes ao mesmo lugar, que nós corremos o risco de funcionar no piloto automático, de achar que aquilo ali é um serviço apenas, que é alguma coisa que nós podemos fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Adoração para nós, segundo Asaf, significa trazer a perspectiva da presença de Deus para as nossas vidas. E isso não pode, irmãos, sob nenhuma hipótese, nos tornar pessoas cínicas, nos tornar pessoas insensíveis à presença de Deus e à ação de Deus no mundo, mesmo quando nós não entendemos os caminhos de Deus. Asaf chama a nossa atenção para essa perspectiva de Deus diante das nossas vidas que são tão apressadas, né? Quantas vezes nós nos queixamos diante de Deus em adoração, que nós não entendemos o que Deus faz, que nós não temos paciência com os planos de Deus, que nós não concordamos com os planos de Deus, com a ação de Deus no mundo e na história. Os salmos de Asaf estão cheios desses questionamentos, dessas dúvidas, dessas dificuldades na adoração. Mas se há algo que a Bíblia diz que permeia a adoração desse homem, é o seu conceito de fidelidade a Deus em adoração. Ele diz assim, olha, eu escolho olhar para as coisas que acontecem ao meu redor, eu escolho olhar para a sucessão de coisas que eu não entendo no mundo, no governo, na vida, pela perspectiva da adoração. E isso é uma escolha pela fidelidade ao Senhor, pela fidelidade à graça e à misericórdia do Senhor. A adoração, para que ela seja uma perspectiva segura nas nossas vidas, ela precisa ser algo sempre fiel. Sempre fiel. Uma vez, um importante político americano viajou até a Índia para conhecer a história lá da Madre Teresa de Calcutá. E ele, chegando lá, ficou muito assombrado, muito assustado com aquilo que aquela mulher fazia, né? Com o trabalho que ela realizava entre aquelas pessoas indigentes, entre aquelas pessoas que estavam ali no mais extrema pobreza. E ele se sentiu completamente enojado diante daquilo que viu. E ele então se dirige a ela em um contexto particular e pergunta para ela assim, como é que a senhora pode suportar a carga disso tudo? Como é que a senhora pode suportar tudo isso que faz, tudo isso que vive e parece que não tem resultado, porque quanto mais faz, mais gente aparece, quanto mais faz, mais dificuldade está presente. Como é que a senhora não é esmagada pelo peso, né, dessas necessidades e dessas questões sempre presentes na sua vida e no seu ministério? E aquela mulher olhou para ele e disse assim, olha, por uma simples razão, Deus não me chamou para outra coisa a não ser para ser fiel a Ele. A única forma de manter as coisas na sua verdadeira perspectiva, de entender o que acontece conosco pela adoração, é quando nós somos fiéis. É quando nós trazemos Deus para o contexto daquilo que nós vivemos e nós fazemos a escolha de olhar para as coisas que acontecem ao nosso redor pelos óculos da adoração. Asaf diz assim, olha,
Salmo de número 73. Os meus pés quase se resvalaram, eu quase desviei, porque eu olhei ao meu redor e eu vi que o ímpio prospera, eu vi que não há nem enfermidade, eles nem espirram, o dedo deles nem bate na pedra, eles estão sempre bons, sempre saudáveis, sempre prósperos, enquanto nós, os justos, padecemos, sofremos. E ele luta com Deus na sua adoração. Mas a Bíblia diz que ele então vai ao templo, não como um ato mecânico, não como um ato cínico, mas ele diz assim no Salmo 73, no verso 17: então eu entrei no templo e eu atinei para o fim de todas as coisas. Ou seja, ele viu as coisas pela única ótica que fazia sentido, que é da fidelidade ao Senhor, e ele diz assim: não é o fim ainda. A adoração tem esse poder, irmãos, de firmar a nossa vida nessa realidade que muitas vezes é uma realidade incompreensível. Nós lutamos com orações que não são respondidas, nós lutamos, com promessas aparentes de Deus que não são cumpridas, nós lutamos com dificuldades que permanecem, com males que se apresentam constantemente ao nosso caminho. Como não desesperar diante desse mundo, quando nós somos fiéis à adoração que Deus nos chamou para fazer e praticar diante dele? Quando isso não é um ato mecânico, quando isso não é um ato cínico, por parte do adorador, como foi para os filhos de Eli. Se lembrem daquilo que a Bíblia diz que marcou a vida da queda de Israel diante dos filhos de Eli. Eles eram homens do santuário, como Asaf era, mas eram homens extremamente ímpios, eram homens perniciosos, homens cínicos diante da adoração, homens que não atentavam para a piedade, para a fidelidade às palavras do Senhor. E um belo dia esses homens resolveram pegar a arca por sua conta e falaram assim: nós vamos levar esse bagulho aqui lá para a guerra e nós vamos ver o que vai dar. E deu tudo errado. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não pode ser um ato de cinismo, de insensibilidade daqueles que lidam de alguma forma com a adoração. A adoração é algo que se assenhora do nosso coração, que se assenhora da nossa vida, da nossa alma, da nossa mente, por meio da fidelidade ao Senhor. É uma escolha que nós fazemos diária. A Bíblia diz que Davi encarregou Asaf de ficar diariamente diante da arca do Senhor, adorando, porque a adoração não é um evento. A adoração não é um ato único. A adoração é um ato de vida. É uma escolha que nós fazemos diariamente. Todos os dias, quando nós colocamos os pés para fora da nossa cama, e quando você vai e vê no telejornal o que está acontecendo no mundo, você tem duas escolhas: ou você se torna alguém cínico, alguém insensível diante das coisas que acontecem no mundo, ou você escolhe olhar para as coisas que estão acontecendo pela perspectiva da adoração. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre toda a terra. É uma escolha que nós fazemos, olhar para a vida pela perspectiva da adoração. Nós descobrimos quando a adoração, ela toma conta da nossa vida. É quando nós olhamos para tudo que nos acontece por esse viés, por essa perspectiva de entronizar a presença de Deus em todas as situações da nossa existência. Quando nós olhamos isso para a vida de Asaf, nós descobrimos que Asaf não fez isso apenas por si, mas ele fez também pela sua família. Porque a Bíblia diz que Asaf foi o pai de várias gerações de adoradores, de pessoas que estiveram ligadas à adoração no contexto da história de Judá.
segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 5, a Bíblia diz que lá estavam Asaf com os seus filhos, né? Filho Zacu, José, Netanias, Azarela. Esses filhos estavam servindo agora durante o período do reinado de Salomão, sob a supervisão do pai. Eles foram introduzidos na vida da adoração por meio da supervisão do pai. E se você olhar a história das Escrituras, no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, quando o rei Josafá teve que se confrontar com um grande exército que vinha para destruir a Judá, a Bíblia diz que foi em adoração e que ele recebeu a promessa de Deus de vitória. E quem trouxe a palavra de Deus foi um homem chamado Jaziel, dos filhos de Asaf. Estão lá, mais de 200 ou 300 anos depois, um filho de Asaf servindo com fidelidade no templo, na casa do Senhor. E lá no capítulo 29, nos dias de Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias encarregou novamente os filhos de Asaf de continuar adorando o Senhor. E lá nos dias de Esdras e Neemias, no retorno do povo do cativeiro, estão lá os filhos de Asaf, servindo a Deus em adoração. Asaf não adorou pessoalmente e exclusivamente apenas, mas a Bíblia diz que ele criou uma escola de adoração dentro da sua casa, ele influenciou os seus a adorar o Senhor, a enxergar as coisas pela perspectiva da invocação, da gratidão e do louvor a Deus. E aquilo produziu resultados dentro da sua casa e dentro da sua família. Os filhos de Eli, infelizmente, aprenderam a ser cínicos e insensíveis na adoração dentro do templo. Os filhos de Asaf assumiram a perspectiva do pai da adoração. Eles escolheram olhar para tudo o que estava acontecendo no mundo e na vida deles pela perspectiva de invocar a Deus, agradecer a Deus e louvar a Deus. Sabe por quê? Porque a adoração é algo que nós ensinamos os nossos. É uma escolha que nós fazemos. No final do capítulo 4 do livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus concedeu mais um filho a Adão e a Eva, em lugar de Abel, que Caim havia matado, a Bíblia diz que quando você olha lá no capítulo 5 para a história dos filhos de Caim, está todo mundo prosperando na vida. Caim tem filhos que fundam cidades, filhos que se tornam fazendeiros, filhos que se tornam metalúrgicos, filhos que se tornam músicos. Aí você olha para a história da família de Sete e só tem uma coisa que sobrevive na história dos filhos de Sete. Sabe o que é? É a adoração. Porque quando Sete tem um filho, e a Bíblia diz que ele dá o nome do filho dele de Enos, a Bíblia diz assim: nos dias de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. É da casa de Sete que, quando as coisas parecem mais terríveis possíveis, alguém é levantado, chamado Enoque. E a Bíblia diz que esse Enoque foi um homem que andou tanto com Deus, mas tanto com Deus, que Deus o tomou para si. É da casa de Sete, da invocação da casa de Sete, da adoração que se aprende a adorar, a servir ao Senhor, que quando o mundo está mergulhado no caos, Deus olha e diz assim: tem alguém que pode ser salvo. Tem alguém que pode recomeçar essa história. Um homem chamado Noé, porque ele é um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele é um homem que teme ao nome do Senhor. Percebam, irmãos, a escolha que a adoração impõe a cada um de nós.
Nós podemos escolher atravessar os tempos, escolher, viver a vida e ensinar os nossos a reagir de várias formas diferentes. Mas nós podemos também trazer um legado de adoração, um legado de busca pela presença do Senhor para a vida da nossa casa e para a vida dos nossos familiares. Porque 500 anos depois de Asaf, nós conseguimos enxergar os filhos de Asaf servindo ao Senhor, permanecendo em adoração ao nome do Senhor. Há uma ilustração muito interessante, real. Diz que há alguns anos atrás, uma escola de sociologia do estado de Nova York resolveu fazer um estudo sobre duas famílias americanas que eram contemporâneas no estado de Nova York. Uma família era a família do pastor protestante, do pastor puritano chamado Jonathan Edwards, famoso pregador da Nova Inglaterra, dos Estados Unidos. E a outra família, uma família anônima, que esses sociólogos resolveram chamar pelo nome fictício do seu pai, do seu ancestral, chamado Max Jukes. E eles então olharam para essas duas famílias, desse período, do século XVII até o século XX, e eles compararam o que tinha acontecido entre as suas famílias. E aí eles chegaram a uma triste constatação. Disseram o seguinte: olha, Max Jukes era um ímpio, um incrédulo, um homem que ignorava a presença de Deus, que nunca quis ter nada a ver com a adoração. E ele se casou com uma mulher que tinha os mesmos valores que ele. 1.200 familiares foram contados em sucessivas gerações da descendência de Max Jukes, e eles chegaram à conclusão que 280 deles eram vagabundos profissionais. 280. 130 foram enviados para a prisão por um tempo médio de 13 anos cada. 7 deles eram assassinos, 100 deles eram alcoólatras, dos 128 eram prostitutas. Dos 20 descendentes de Max Jukes que tiveram uma profissão na vida, 10 aprenderam a profissão na cadeia. Nenhum deles contribuiu de nenhuma forma significativa para a sociedade. Pelo contrário, eles custaram ao estado de Nova York milhares de dólares, milhões de dólares. É o resultado da vida de Max Jukes e das suas escolhas. Na família de Jonathan Edwards, um homem temente a Deus, que se casou com uma mulher temente a Deus, entre os seus descendentes, 100 se tornaram pastores, missionários e professores de teologia. Mais de 100 se tornaram professores universitários. Mais de 100 se tornaram advogados. 30 juízes, 60 médicos, 60 escritores, 75 oficiais do Exército ou da Marinha, 13 reitores de universidades, inúmeros empresários, inúmeros políticos, 3 senadores e um vice-presidente dos Estados Unidos da América. O que eu quero dizer com isso é o legado que nós podemos deixar para os nossos. A família de Jonathan Edwards escolheu pautar a sua vida, a sua escolha por meio da fé e da adoração. E eles colheram resultados inúmeros, muito maiores. A família de Max Jukes colheu também as consequências da escolha de nada ter a ver com Deus e da sua presença nas suas vidas. Você se lembra da história
do exorcista que eu contei no início do nosso culto, a gente teme, irmãos, que a maior forma de mal que pode acontecer nas nossas vidas é quando nós somos possuídos pelo diabo, ou alguém é possuído pelo diabo, à luz do exorcista, né? Quando há toda aquela parafernália lá cinematográfica sendo exibida. Mas o maior mal que o diabo pode produzir na vida de alguém é quando nós ignoramos o valor da adoração. Quando nós escolhemos pautar a nossa vida sem adorar a Deus, e nós ensinamos os nossos que a adoração não serve para nada. Nós ensinamos que a adoração não muda a nossa vida. Nós ensinamos que a adoração não concede a nós uma perspectiva nova pela qual nós enxergamos tudo o que acontece ao nosso redor. E certamente nós colhemos os resultados disso. Mas há diferença. Quando nós escolhemos adorar, quando nós escolhemos compreender as coisas que acontecem ao nosso redor, pela perspectiva de invocar a Deus, de agradecer a Deus, de louvar a Deus, mesmo quando nada dessas coisas faz sentido, temporariamente para nós. Porque nós somos beneficiados agora, e os nossos são beneficiados depois. Nós ensinamos os nossos a olhar para as coisas pela perspectiva da adoração. Asaf é alguém que Deus tomou conta da vida, que Deus se tornou tão presente na sua vida, de forma tão completa, que ele foi elevado à condição daquele que tinha a responsabilidade de cantar ao Senhor, de enxergar as coisas pela perspectiva bíblica e proclamar isso não apenas para si, mas para a sua geração. Nós precisamos nos lembrar sempre disso, que adorar não é um momento, que adorar não é um ato um momento dentro do ato de culto, mas a adoração é um estilo de vida. A adoração é algo que permanece constantemente nas nossas vidas, para nós e para os nossos, cujos efeitos são incalculáveis na vida nossa e na vida dos nossos. Como é que você classifica a sua vida nessa noite? Claro que longe de mim pensar na sua vida da perspectiva do exorcista. Eu não sou o exorcista, né? Mas como pastor nessa noite em que nós cultuamos a Deus, que lugar a adoração tem na tua vida e na vida da tua casa, na vida dos teus? Adoração é quando Deus toma conta de nós de uma forma tal que nós não conseguimos enxergar nada, absolutamente nada, que não seja pelo viés, né, da invocação, da gratidão e do louvor ao Deus Todo-Poderoso.